Olá mais uma vez. Continuando o nosso curso completo de matemática, nós vamos agora falar de um assunto bem importante, né? Muita da gente considera um pouquinho difícil, principalmente trabalhar com ele quando envolve várias operações, que é com certeza o assunto relacionado a frações. Então nesse módulo nós vamos tentar estudar da melhor forma possível e fazer com que você entenda esse conceito de fração, assim como todas as operações envolvendo a mesma. Então vamos começar pelo conceito. Então seja A e B dois números naturais, com B diferente de zero, chamaremos de fração as expressões do tipo A sobre B, onde? Então nós temos A e B, são dois números naturais, né? Sendo que o B tem que ser diferente de zero, então nós vamos chamar de fração a expressão do tipo A sobre B, onde nós vamos dizer que B ele é chamado de denominador. Então B representa para nós o denominador, e o denominador indica o número de partes iguais em que o inteiro foi repartido. Então nós temos o número inteiro, em quantas partes iguais esse inteiro foi repartido. Esse é o significado do denominador. O A vai ser chamado de numerador, e ele vai indicar para nós quantas dessas partes estão sendo consideradas. Então, em quantas partes iguais o inteiro foi dividido? Isso nós vamos chamar de denominador. E quantas dessas partes iguais estão sendo consideradas no momento? Essa é a função do numerador. Vejamos aqui um exemplo. Nós temos aqui esse círculo. Observe que esse círculo ele foi dividido em 7 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos aqui um círculo como sendo o todo. Então, em quantas partes iguais esse círculo foi dividido? Em 7. Então, o círculo foi dividido em 7 partes iguais, 5 da cor verde e 2 da cor branca. Qual a fração, então, que vai representar cada uma delas? Então, eu tenho qual a fração que vai representar, por exemplo, a cor branca. Observe que nós temos um círculo e ele foi dividido em quantas partes iguais? 7. Então, nós temos 7 partes iguais, sendo que 2 dessas 7 são brancas. Então, a fração que representa isso é 2 sétimos. Por quê? O 7 representa o quê? Representa o denominador. E o 2 vai representar o quê? O numerador. O numerador ele vai indicar quantas partes estão sendo consideradas. O que é que eu estou considerando nesse momento? Eu estou considerando a cor branca. Dentre os 7, quantos são brancos? 2. Por isso a fração é representada por 2 num total de 7. É isso que está dizendo para mim essa fração. Se eu for levar em consideração a cor verde, nós vamos ter uma fração diferente. Nós temos, observa que o todo representa para nós 7, que vai ser o denominador, e 5 vai representar a cor verde. 1, 2, 3, 4, 5. Dentre os 7 que foram repartidos, dentre as 7 partes iguais, 5 delas representam para nós a cor verde. Então, nós temos que a cor verde vai ser o numerador, ou seja, a quantidade que indica o número de partes consideradas, no caso, a cor verde, dentre um total. O total de quantas partes iguais? Um total de 7. 7, portanto, é o denominador. Assim, nós representamos a fração. Observe que, somando as duas partes brancas com as 5 partes verde, nós vamos ter um todo. Então, se você somar 5 mais 2, vai dar quanto? Vai dar 7. 7 dividido por 7 vai dar 1, ou seja, vai dar o todo. Então, dentre os 7, 2 representa a cor branca, por isso, 2 sétimos, e 5 representa a cor verde, por isso ficou 5 sétimos. Muito bem, então como é que nós fazemos a leitura das frações? A leitura das frações é feita da seguinte maneira: lê-se primeiramente o numerador e a seguir o denominador. Bem, a leitura do denominador é muito simples, você vai ler o número como você está vendo. O problema está com relação ao denominador.
O denominador, ele vai adotar alguns nomes especiais. Por exemplo, o 2 eu vou chamar de meio. O 3 nós vamos chamar de terço. O 4, quarto. O 5, quinto. O 6 nós vamos chamar de sexto. O 7 de sétimo. O 8 de oitavo e o 9 de nono. E aqui nós temos a representação, né, com números decimais. Ó. O 10 eu chamo de décimo, o 100, centésimo, 1000, milésimo, 10.000, décimo de milésimo, 100.000, centésimo de milésimo, e quando for 1 milhão, nós vamos chamar de milionésimo. Uma observação: para frações com outros denominadores, acrescenta-se a palavra avos após a leitura normal do denominador. Então vejamos aqui um exemplo baseado no que nós acabamos de estudar. Eu tenho aqui, ó, o numerador. Nós vimos o seguinte, que o numerador, nós vamos fazer a leitura, né, conforme o número mesmo cardinal. Por exemplo, aqui eu tenho 1, né, e aqui eu tenho 2. Nós vimos que 2 nós vamos chamar por quanto? Meio. Então aqui fica 1 meio. Ou simplesmente você poderia dizer que isso aqui é somente meio. Então observa que é 1 meio. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 3. Na leitura do 3, nós vimos que nós lemos terço. Então, como o numerador é 1, a gente vai ler 1 mesmo. E o 3, como é o denominador, a gente vai ler terço. Então fica 1 terço. 4, o numerador nós vamos ler do jeito que nós estamos vendo, o próprio número. O 5 representa para nós o quê? Quinto. Então, como nós lemos essa fração? 4 quintos. Então, 4 quintos é a leitura dessa fração. Aqui eu tenho 3, e veja que aqui eu tenho o 10. 10, nós vimos quando 10 é denominador, nós vamos dizer que é décimo. Como nós temos o numerador 3, então fica 3 décimos. Então, a leitura daqui nós vamos ler 3 décimos. Aqui eu tenho 87, nós vamos ler normalmente 87. E aqui nós temos o quê? 10.000. Então, a leitura vai ficar 87. Veja que 10.000 nós vamos ler décimos de milésimos, tá? 87 décimos de milésimos. 40, ó, veja que aqui o 38, como denominador, ele não é aquela nomenclatura de 2 a 9 e também não tem terminação por 0. Então, nesse caso, a leitura dele vai ficar o quê? O numerador normal, 40, e aqui nós vamos ler 38 e vamos acrescentar a palavra avos. Portanto, a leitura aqui vai ficar 40, 38 avos. Aqui a mesma forma, ó, 3, 19 avos. Então, 3, 19 avos. Então, quando você tem números diferentes, de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, diferente de 10, 1.000, 100 e etc., então você vai acrescentar apenas a palavra avos. Aqui nós temos 7 milionésimo. Por quê? Porque nós temos aqui 1 milhão. Então, fica, portanto, 7 milionésimo. Então, aqui nós vimos alguns exemplos, né, da leitura das frações. Se você quiser aprofundar esse conhecimento, você pode pesquisar na internet, ou mesmo nos seus livros, ou mesmo fazendo a prática desse assunto, que com certeza não é muito difícil. Então, continuando então o nosso estudo da fração, agora nós vamos estudar a classificação. Como que as frações se classificam? Primeiramente, nós temos as frações que são chamadas de frações próprias. O que são frações próprias? Então, quanto à classificação, as frações podem ser próprias, que é a primeira, e o que são frações próprias? São aquelas em que o numerador ele é menor do que o denominador, ou seja, representam quantidades menores que o inteiro. Se você for dividir o numerador pelo denominador, você vai obter um número diferente, menor do que 1. Então, esse tipo de fração nós chamamos de frações próprias. Por exemplo, 1 terço, 4 quintos, 3 décimos, 12, 19 avos. Veja que todos esses números ele tem uma particularidade.
a particularidade de serem menor do que 1. Se você dividir qualquer um desses valores, você vai obter um resultado menor que 1. Então, quando que eu tenho uma fração como classificação chamada de fração própria? São aquelas em que o numerador, nós já vimos que o numerador é a parte de cima, quando esse numerador ele é menor do que o denominador, então nós temos uma fração própria. Ou seja, o número ele é menor do que o inteiro. A classificação das frações também pode ser imprópria. E a imprópria já é diferente. São aquelas em que o numerador ela é maior do que o denominador. Ou seja, representam quantidades maiores ou iguais ao inteiro. Por exemplo, ó, 3 meios. Veja que 3 meios, se você dividir 3 por 2, você vai ter 1,5. E 1,5 é maior do que 1. Então, nesse caso, nós classificamos essa fração como sendo fração própria. Imprópria, aliás, desculpa. Frações impróprias são aquelas em que o numerador, que é o numerador, a parte de cima, é maior do que o denominador. 5 terços, 7 quartos, 23 décimos. Observa que todos esses valores aqui, eles já são maiores do que o inteiro. Se você dividir qualquer um deles, você vai ter o inteiro. E a outra classificação das frações são chamadas de frações aparentes. O que são frações aparentes? São aquelas em que o numerador é múltiplo do denominador. Então, quando o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, quando a fração representa um número natural. Veja só, eu tenho 6 terços. Veja que o numerador é múltiplo do denominador. Quais são os múltiplos de 3? Os múltiplos de 3 são 3, por quê? Porque 3 vezes 1 é 3, 6, 3 vezes 2 dá 6, 9, porque 3 vezes 3 é 9, e assim sucessivamente. Então, veja que o 6 apareceu como sendo múltiplo de 3, e 3 é o nosso denominador. Se o denominador se o numerador é múltiplo do denominador, se você fizer essa divisão aqui, você vai obter como resposta o quê? O 2, ou seja, um número natural. Então, nesse caso, nós chamamos essa fração de fração aparente. Se você for observar, a fração aparente, ela também pode ser classificada, digamos assim, como fração imprópria. Uma vez que nós consideramos como fração imprópria aquelas em que o numerador é maior do que o denominador. E na fração aparente, o numerador é maior do que o denominador. Eu tenho aqui, ó, 24 sobre 12. 24 é múltiplo de 12? Como é que eu sei disso? Porque, ó, 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. E assim sucessivamente. Então, veja que 24 é múltiplo de 12. Logo, essa fração é classificada como sendo fração aparente. 8 quartos. 20 décimos. E assim sucessivamente. E também nós temos também a classificação das frações como sendo frações equivalentes. Então, nós vimos as frações quando elas são chamadas de frações próprias, frações impróprias, frações aparentes, e agora nós vamos ver as frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade de uma unidade, ou seja, a mesma parte do inteiro. Por exemplo, eu tenho 1 meio. Observa aqui, 1 meio, se você for dividir 1 meio, 1 por 2, você vai ter 0,5. 1 meio é a mesma coisa de 2 sobre 4. Vai dar o mesmo valor. Se você dividir 1 meio e 2,4, você vai ter o mesmo resultado, 0,5. Então, essa fração é igual a essa, que é igual a essa. Então, essas frações nós chamamos de frações equivalentes, quando elas representam a mesma quantidade de uma unidade. Então, quando elas têm os mesmos valores, observa que essas frações aqui, se você for considerar, se você multiplicar, por exemplo, o de cima
por 2 e o de baixo por 2, na propriedade que nós vamos ver agora, você vai ver que aqui vai dar quanto? Vai dar 2, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 1 vezes 2 dá 2, e 2 vezes 2 vai dar 4. Se continuar multiplicando por 2, você vai obter 4 e você vai obter 8. Então, com isso, nós vamos ver agora essa propriedade, que é a chamada propriedade fundamental das frações. Essa propriedade diz o seguinte, que para obter frações equivalentes a uma fração dada, nós devemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da fração por um número diferente de zero. Então, quando nós fazemos a multiplicação ou a divisão do numerador e o denominador por um mesmo número diferente de zero, nós vamos ter uma fração equivalente. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 quartos. Observa, 3 quartos. Se eu multiplicar o 3 por 5 e o 4 por 5, eu vou ter 3 vezes 5, vai dar 15. 4 vezes 5 vai dar 20. Então, eu multipliquei o numerador por 5 e multipliquei o denominador por 5. Obtive como resultado essa fração. Então, você viu o seguinte, para nós obtermos uma fração equivalente, é só multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo valor. E aí você vai obter, né, a fração equivalente. Agora vejamos o outro exemplo. Eu tenho 27, aqui nós vimos o exemplo multiplicando, e agora nós vamos ver o exemplo dividindo. 27 sobre 12. Observa que eu vou dividir o numerador por 3 e o denominador por 3. 27 dividido por 3 vai dar 9. 12 dividido por 3 vai dar 4. Logo, eu vou concluir o quê? Eu vou concluir que 27 sobre 12 avos é igual a, ou equivalente, digamos assim, a 9 sobre 4, ou 9 quartos. Então, 27 12 avos é igual a 9 quartos. Essas frações, nós dizemos que são equivalentes. Então, daí nós vimos o seguinte, né, que você pode, então, obter tanto multiplicando como dividindo. Isso é lógico, o número tem que poder ser dividido. Aqui, por exemplo, o 9 quartos já não pode mais ser dividido. Não existe mais nenhum número que eu divida o 9 e o 4 ao mesmo tempo. Não existe mais esse número, né? Multiplicar você poderia, mas dividir não. Então, aqui, esses números já não dá mais para dividir. Nós já dizemos que eles já estão simplificados. E é esse o assunto que nós vamos ver agora. Então, vamos falar agora sobre a simplificação de frações. Então, simplificar uma fração significa encontrar outra equivalente a ela, escrita com termos, numerador e denominador menores. Então, vejamos alguns exemplos. Vamos simplificar as frações abaixo. Na letra A, nós temos 4 oitavos. Na letra B, nós temos 36 60 avos. Na letra C, 25 20 avos. Na letra D, 60, 54 avos. Na letra E, 24, 72 avos. O que nós vamos fazer agora? Eu vou mostrar para você como que você faz para simplificar essas frações. Esse assunto é de extrema importância. Tudo que você está aprendendo agora, você vai usar lá na frente. Quando nós estivermos estudando equação de segundo grau, quando nós estivermos estudando funções, logaritmos, tudo que nós formos estudar lá na frente, no segundo grau, nós vamos voltar sempre utilizar esse conhecimento. Por isso que é bom você aprender logo a base. Aprendendo a base, com certeza você vai entender os assuntos lá. Então, vamos fazer essa simplificação? Vamos começar, então, por 4 oitavos. Como que nós vamos simplificar? O objetivo aqui é você criar uma fração equivalente a tal ponto que essa fração não seja mais possível de ser dividida. Se você conhecer o máximo divisor comum, né, você pode logo dividindo pelo máximo divisor comum, se você já de cara encontrar o máximo divisor comum, ou como você também poderia calcular o máximo divisor comum. Acho, inclusive, que vai ser um trabalho maior, se você for tentar fazer assim. Mas, se você quiser, você pode fazer essa simplificação, encontrando o máximo divisor comum entre os dois, e aí, com certeza, você vai ter uma simplificação rápida. Se não, você pode ir tentando, né? Você vai tentando até você chegar
onde você, numa simplificação. Então, vejamos. Entre 4 e 8. Eu vou aqui repetir a fração. Então, eu tenho 4. Vamos pegar, então, 4 oitavos. Como é que a gente simplifica? Como eu falei, você pode pegar, né, pelo MDC, o máximo divisor comum. Mas se você não quiser, você pode ir simplificando, simplificando, até chegar no resultado. Então, qual é o número que vai dividir esse e esse ao mesmo tempo? Vamos tentar dividir esse e esse por 2, porque os dois são divisíveis por 2. Então, dividindo aqui o 4 por 2, eu vou obter como resultado 2. Dividindo o 8 por 2, nós vamos obter como resultado o 4. Então, veja que eu já simplifiquei essa fração, mas observa que eu ainda tenho um valor que pode ser simplificado. Você poderia ainda continuar dividindo isso aqui, ó, por 2, e aí você obter 2 dividido por 2, você ia ter como resultado 1. 4 dividido por 2, você ia ter como resultado o 2. Veja só, aqui, né, o número que simplificado, o 4 oitavos simplificado, né, a simplificação dele vai dar como resultado meio. Mas você poderia fazer direto. Por exemplo, ó, 4 oitavos. Se você for observar, o 8, ele é múltiplo do 4. Então, você poderia dividir o de cima por 4 e o de baixo por 4, logo de cara, porque é um MDC, o máximo divisor comum entre 4 e 8 é o 4. Então, aqui ia ficar 4 dividido por 4 dá 1, que ia dar 2. Quer dizer, você ia saltar esse passo aqui. Então, dessa forma, você também ia encontrar o mesmo resultado. Mas se você não sabe assim, se você for fazendo isso com a prática, você com certeza vai conseguir, né, chegar nesse estágio. Mas por enquanto você pode ir tentando fazer até você encontrar, né, o valor que vai ser divisível por 2. Vamos então agora fazer o próximo. Deixa eu apagar esse valor aqui. O próximo é 36/60. Então vamos fazer então a simplificação do 36/60. Qual é o nosso objetivo em simplificar? É você encontrar uma fração equivalente de tal forma que essa fração não possa mais ser divisível, seja irredutível, até nós transformarmos esses números numa fração irredutível. Se você for observar, aqui, ó, fazendo pelo métodozinho que, se você quiser, você poderia tentar fazer assim, ó. O número que vai dividir os dois, você poderia tentar, ó, por exemplo, 2, e ia dar certo. 36 dividido por 2 ia dar 18. 60 dividido por 2 ia dar 30. Aí você ia continuar dividindo. Ó. Dividir, por exemplo, aqui por 3. Eu estou tentando desse jeito. Por 3. Aqui vai dar 9. 18 por 3, desculpa, vai dar 3. 30 por 3 vai dar 10. E aí você ia continuar dividindo. Agora por quanto? Por 2. Ó. Por 2 aqui. E por 2 aqui. 6 dividido por 2 vai dar 3. 10 dividido por 2 vai dar 5. Pronto, chegamos aqui à fração irredutível. Esse é um jeito de você fazer. Tá errado fazer assim? Tá não, tá certo. Você pode fazer assim sem problema nenhum. Né? Mas observa que aqui você andou muito, né? Você teve que fazer várias divisões. Você poderia também fazer assim, ó. Estou mostrando aqui várias possibilidades. Não é que esteja errado. Não existe um método mais certo e um método mais errado. Existe um método mais eficiente do que outro. Ó. Por exemplo, 36. Um número que divide ele. O 2, se ele é divisível por 2 e é divisível por 3, então é divisível por 6. Nós já estudamos isso de divisibilidade. Então, se é divisível por 6, vamos logo tentar por 6. 6 e por 6. 36 dividido por 6 vai dar 6. 60 dividido por 6 vai dar 10. Aí aqui você, de novo, observa que o 6 é divisível por 2 e o 10 também é divisível por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3 e 10 dividido por 2 vai dar 5. Observa que nós chegamos no mesmo resultado. Aqui nós fizemos 3 simplificações, aqui nós só fizemos 2. Ou ainda, você poderia calcular o MDC
e resolver direto. Ó. Qual é o número, qual é o máximo divisor comum entre o 36 e o 60? É o 12. Se você dividir isso aqui por 12 e isso aqui por 12, você vai obter 36 dividido por 12 vai dar 3. E 60 dividido por 12, você vai obter 5. Isso aqui não são 3 formas diferentes de fazer, não. Né? Vai dependendo do seu conhecimento, da sua agilidade. O objetivo é que você já parta logo para essa resolução aqui, ó, de primeira, de cara, você consiga olhar esses valores e logo calcular o MDC. Se você multiplicar ó, esse por esse, vai dar 12. Observa que está aqui. Ó. Se você multiplicar ó, 2 por 3 vai dar 6. 6 vezes 2 vai dar 12. Então veja aqui, se você viesse logo por aqui, você ia fazer somente uma divisão. Aqui você ia fazer 2 e aqui você fez 3. Quer dizer, você tem que ter conhecimento do MDC. Então aqui eu tenho como resposta 3/5. O que eu quero dizer? Ó, 36 sobre 60 é a mesma coisa que 18 sobre 30, que é a mesma coisa que 60 sobre 10, que é a mesma coisa que 3 sobre 50. Essas frações, elas são chamadas de frações equivalentes, sendo que a forma simplificada de 36 por 60 é 3/5. Aqui eu não posso mais fazer nada. Aqui você pode ler assim, ó, 36 sobre 60, que é a forma coloquial, ou dizer 36 60 avos, tá? Então aqui, veja bem, aqui você tem então a forma simplificada, aqui você não consegue mais fazer nada. Então se você estiver trabalhando um cálculo, por exemplo, é muito mais fácil você resolver aqui com essa fração aqui, simplificada, do que 36 por 60. Né? Você vai ver lá na frente isso. Então é isso que é o significado de você simplificar uma fração. Esse resultado é a mesma coisa desse resultado. Se você fizer essa divisão aqui, você vai obter o mesmo resultado que fizer qualquer uma dessa divisão. Vamos fazer então o próximo. O próximo é 25 sobre 20. Então vejamos, vamos simplificar essa fração 25 sobre 20. Vamos fazer aqui, ó, o número que vai dividir os dois ao mesmo tempo é o 5, né? Se você observar, 25 é divisível por 5 porque terminou em 5, e 20 é divisível por 5 porque terminou em 0. Então, se você simplificar por 5 de cima e por 5 de baixo, 25 dividido por 5, você vai obter como resultado 5. 20 dividido por 5, você vai obter como resultado o 4. Aqui, observa que foi fácil essa divisão. Aqui nós não tivemos muito problema. Então, já acabou já. Então, foi 5 sobre 4. Significa o que isso aqui? Significa que 25 sobre 20 avos, ou 25, 20 avos, é a mesma coisa que 5 quartos. Essas frações são equivalentes, sendo que 5 quartos é a forma simplificada dessa fração. Vamos fazer então agora a próxima. A próxima é 60 sobre 54. Fazer daquela primeira forma, vou dividir os 2 por 2, porque os dois são pares. 60 por 2 vai dar 30. 54 por 2 vai dar 27. Aqui, o número que vai dividir os dois, ó, observa que 2 não vai dar, por quê? Porque o 27 não é divisível por 2. Então, nós vamos dizer então que vai ser o 3. Um detalhe é que se você conhecer o MDC, o ideal é você já conhecer o MDC, ou então você calcula o MDC numa das formas como nós ensinamos no estudo sobre MDC. 30 dividido por 3, você vai ter 10. 27 dividido por 3, aqui ficou um pouco ilegível, né? 27, mas aqui é 27, hein? Ó, 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 vezes 3, 27. Agora, dá para simplificar? Não, acabou. Então aqui não posso mais fazer nada. Agora, se você conhecesse o MDC entre 60 e 54, você poderia simplesmente dividir esse número por 6. Ó. Porque se você dividisse por 6, 60 dividido por 6 vai dar quanto? Vai dar 10. E 54 dividido por 6, você vai obter como resultado o 9.
Tá? Então, a simplificação aqui é 10 sobre 9. Eu estou mostrando as duas formas sempre, né, para que você possa aprender. A última, então, 24 sobre 72, ou 24/72 avos. Então, 24/72 avos. Nós vamos dividir por quanto? Como os dois são pares, nós vamos dividir por 2. Então, aqui vai dar o quê? 24 dividido por 2 vai dar 12. 72 dividido por 2 vai dar 36. Aí você pode continuar dividindo por 2. Então, isso aqui vai ser igual a quê? 12 dividido por 2 vai dar 6. 36 dividido por 2 vai dar 18. Veja que você ainda pode dividir por 2, ó. Que vai ser igual. Tente sempre fazer isso no seu caderno. 60 dividido por 2, aliás, 6 dividido por 2 dá 3. 18 dividido por 2 vai dar 9. E aqui observa que ainda dá para simplificar por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 9 dividido por 3 vai dar quanto? 9 dividido por 3 vai dar 3. Ou se você quisesse, você poderia fazer assim, ó. Você poderia, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, qual é o número que vai dividir 72? Qual o número, o MDC entre 24 e 72? É o próprio 24. Então, você dividindo 24 e 24, você ia obter o seguinte. 24 dividido por 24 vai dar 1. 72 dividido por 24 vai dar 3. Assim, você ia obter o mesmo resultado. Tá? Então, assim, o que nós acabamos de aprender foi fazer a simplificação. Como que nós simplificamos frações? Nós vamos ainda ter muitos exercícios e nos exercícios nós vamos aprender mais a simplificar. Inclusive, nós vamos estar fazendo isso tanto, né, que você vai acabar aprendendo. O objetivo desse curso é que você aprenda a matemática por completo. Então, não salte os assuntos. Eles foram feitos de uma forma que um assunto vai precisando do outro. Então, aqui você aprendeu a fazer a simplificação. Lá na frente, você vai aprender esse assunto. Você observa que nós estudamos divisibilidade no módulo anterior. Divisibilidade. Se nós não soubéssemos divisibilidade, nós não íamos saber fazer essa divisão. Então, se nós não aprendêssemos MDC, se nós não soubéssemos o que é MDC, MMC, quer dizer, você não ia saber do que eu estou falando. Então, um módulo vai estar sempre dependendo do outro. Então, segue a sequência correta e, com certeza, você vai terminar esse curso entendendo a matemática. Se você não entender alguma coisa, alguma questão, se você quiser uma explicação extra, você pode mandar um e-mail que a gente, com certeza, ajuda você. Vamos, então, agora prosseguir o nosso estudo. Ah, tá. Então, você observa o seguinte, ó, que nós chegamos, em todos os casos, em um tipo de fração. A fração está simplificada. Isso significa que nós chegamos em uma fração chamada de fração irredutível. E o que é essa fração irredutível? Fração é dita irredutível quando não puder mais ser simplificada, ou seja, quando o numerador e o denominador são primos entre si. Então, quando o numerador e o denominador são primos entre si, então nós chegamos a uma fração dita fração irredutível. Simplificar significa isso. Então, você vai simplificar essa fração de tal forma que você a transforme numa fração irredutível, em que você não tem mais o que fazer. Então, continuando agora, nós vamos comparar, né, os números fracionários. Mas isso nós vamos falar na próxima aula.